Olá, meus irmãos. O texto da nossa devocional de hoje é na carta de Tiago, capítulo 1, os versos 19 e 20, que diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meus amados, nós temos um péssimo hábito, que é falar demais. Geralmente nós falamos muito, né? Geralmente somos péssimos ouvintes. E aqui Tiago nos ensina sobre a necessidade de nós falarmos menos e ouvirmos mais. E por que isso? No muito falar, como já dizia minha avó, quem fala demais dá bom dia a cavalo, esse era um dito popular, apontando para a ideia de que quando falamos demais, corremos o risco de falar besteira, de falar aquilo que não deveríamos falar. A Bíblia, em muitos lugares, especialmente no livro de Provérbios, vai nos ensinar lições valiosas sobre essa prudência no falar. Inclusive o próprio Tiago, no capítulo 3 dessa carta, ele vai dedicar um pouco mais de tempo, no início do capítulo 4 também, ele vai falar um pouco sobre essa questão de termos cuidado com a língua, de não falarmos mal dos outros, Então, é um cuidado essencial. E a gente sabe que muitos dos nossos conflitos começam não com agressões físicas, mas com palavras. Geralmente nós começamos com palavras ofensivas, ou palavras ditas duramente, ou palavras que às vezes até são verdadeiras, mas ditas no momento errado. E nós precisamos ter essa sabedoria no falar. E Tiago nos dá então aqui essa grande lição. E ele diz uma coisa que nós precisamos saber. Ele diz: saber estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e também tardio para se irar. Ou seja, demore para falar e demore para ficar irado. Aqui Tiago faz uma ligação, de falar muito com a ira. E essa ligação ela faz sentido porque geralmente quando falamos coisas que não deveríamos, nós suscitamos ira nos outros como também em nós mesmos, Então, nós temos que ter cuidado, porque quem fala o que quer, ouve o que não quer, também diz o ditado. Então, nós falamos demais, as pessoas nos responderão e nós ficaremos irados muitas vezes com a resposta que ouvimos. Então, uma postura prudente do cristão é ouvir mais, esteja mais pronto para ouvir. O texto é muito claro: seja pronto, ou seja, seja rápido, esteja sempre em prontidão para ouvir as pessoas. E eu digo a você que se você fizer isso, sua vida vai mudar de forma muito significativa. Então você vai deixar de ser uma pessoa que fala demais, que fala sem sabedoria, que fala palavras que não traz edificação nenhuma, a ser uma pessoa mais sábia, que ouve mais, que escolhe melhor as suas palavras, e não se deixa levar pela ira. Então eu faço um convite a você nessa manhã: seja prudente no falar. Pense bem naquilo que você vai dizer e, mais ainda, nos adequando aos nossos dias. Hoje nós falamos muito pelo teclado. Então, cuidado com o que você vai digitar no teclado do seu computador, na sua rede social. Cuidado com o que você vai digitar no seu celular. Não se envolva em brigas, em tretas. Muita gente gosta de treta na internet. E eu digo a você: fuja delas. Saia desse comportamento que não traz nada de edificante, não é bom nem para nós nem para as outras pessoas, E esse é um uso péssimo, do falar ou do digitar, se assim for melhor. Mas que a gente antes busque ser ouvinte, ouçamos mais as pessoas, que possamos entender melhor, porque quando a gente ouve mais, a gente também entende melhor as pessoas. Quando nós passamos a ouvir o que as pessoas têm a dizer, nós falamos melhor, porque vamos falar com mais precisão
entendendo realmente o que as pessoas precisam, porque sabemos que muitas vezes, na verdade, nós não estamos ouvindo as pessoas quando alguém está falando com a gente só está esperando a nossa hora de falar. Essa é uma verdade, mas que esse texto de Tiago nos faça entender isso, porque, meus irmãos, se falarmos muito, vamos iniciar conflitos, vamos ouvir o que não queremos, e isso vai nos levar à ira e levar os outros à ira. E como nos diz aqui Tiago muito sabiamente, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E por que isso? Porque a nossa ira é uma ira falha, é uma ira movida por sentimentos egoístas, por orgulho, pelo nosso ego inflado. Mas a justiça de Deus é perfeita e santa. Então, por mais que sejamos justos, a nossa ira não pode produzir a justiça de Deus. Então, que Deus possa te dar sabedoria no falar, que é uma sabedoria tão difícil, mas Deus pode nos dar isso, né? E que você seja uma pessoa prudente, né, nas suas palavras. Que Deus possa abençoar o seu dia. Amém? Deus abençoe.